Gente, como prometido no vídeo anterior, né, é o outro caso, né, da paciente que Freud tratou. Era o seguinte, era uma jovem que ela cuidava do pai, né, o pai dela era, acho que era paralítico, era doente, estava já muito doente, né, e aí o que acontece? Ela cuidava sozinha do pai dela. Ela saiu, né, uma certa noite, saiu, deixou o pai em casa e foi se encontrar com uma pessoa, o crush dela, né? Naquela época não tinha esse termo crush, mas o amorzinho dela lá, o homem que ela amava. Ela foi se encontrar com ele, né? Ou seja, era uma coisa boa, ela ia ao encontro de uma pessoa amada, né? Ia ser muito bom, e deixou o pai em casa que ela cuidava. Quando ela chegou, né, muito feliz porque tinha encontrado a pessoa amada, o pai dela tinha falecido, acabado de falecer. Ela recebeu a notícia que o pai faleceu. Então foi um choque de sentimento, né? O sentimento de ter encontrado a pessoa amada pela primeira vez, né? Um encontro muito, um jantar, uma coisa muito romântica, muito boa, né? E em contrapartida se chocou com o sentimento de perda do pai, né? Que ela chegou em casa, aquele sentimento bom se misturou com o sentimento de luto do pai, que ele havia falecido. E essa paciente, ela desenvolveu depressão, ela acreditava que não podia andar, que era doente, que era paralítica, enfim, desenvolveu uma série de transtornos, né? E quando o Freud foi fazer o método, né, a análise, ele foi se aprofundando e descobriu a real causa do trauma, né? Foi esse choque de sentimento bom de ter encontrado a pessoa amada, né, num dia só, junto com o sentimento de perda do pai dela, que ela, no mesmo dia, na mesma noite, ela perdeu o pai, né, gente? Pra você ver, né, o simples episódio como causa trauma, né, e sequela e coisas ruins para a vida da pessoa durante o decorrer da vida, né? E Freud, ele fala no livro que a maioria dos traumas sempre está ligado a erotismo, a amor, a sentimento, relacionamento. Sempre tem a sexualidade, sempre tem a ver, a raiz do problema é na sexualidade, né? Que naquela época era muito tabu, como eu havia falado, era vitoriana, né? Era um tabu falar sobre libido, sexualidade, as normas da sociedade eram muito rígidas naquela época, né? Quanto a isso. Muito bom o livro. A psicologia aplicada, no livro de Freud, que eu li algumas passagens, achei bem interessante esses dois casos, né? Que ele falou desses dois traumas, dessas duas pacientes que ele tratou.